Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E nós estamos começando mais um Conexão Poder e eu sou a Márcia Matos, tenho aqui ao meu lado meu colega Rafael de Souza, editor do Repórter MT, e estamos recebendo hoje a secretária de Educação do Estado, Marioneide Kliomashevski, tô certa? Isso, Kliomashevski, estava aqui treinando até, né? Bem-vinda, secretária. Muito prazer poder estar com vocês aqui hoje do Conexão Poder, Márcia, com você, com o Rafael, prestando conta a toda a sociedade mato-grossense um pouco da educação do Estado de Mato Grosso. É uma prestação de contas mesmo, né, secretária? Começando aí esse 2020, eu não tenho nem como começar assim muito suave essa pauta, porque a educação, ela saiu de momentos ali, digamos, sombrios, né, com aquelas denúncias, o escândalo da Rêmora que teve, e caiu direto numa greve de professores, que foi, eu acho que a mais longa, né, e está tendo impacto até hoje, né? Por exemplo, o calendário de aulas mês de 2019 ainda não terminou, né? Não, é muito importante dizer, Márcia, que eu sempre utilizo um termo na SEDUC, que eu digo que a SEDUC é para os fortes e para os bravos, para quem tem valentia e tem vontade de fazer, de trabalhar muito. A Rêmora, ela foi um episódio na SEDUC muito difícil, sem sombra de dúvidas, né? Mas que a gente conseguiu vencer com muito trabalho, né? Após esse episódio que deixou todos da SEDUC bastante sensibilizados com a situação, com uma situação bastante difícil, enfrentamos hoje um regime tão completamente diferente a nível administrativo, um compliance forte, um processo de integridade, uma discussão bem profunda, né, na questão de todos os projetos e processos administrativos, licitatórios principalmente, um controle rigoroso da equipe com tudo que é licitado, com o que é adquirido, com a fiscalização perene, que faz parte hoje da nossa gestão, dentro dos princípios que é a correta aplicação dos recursos públicos. Depois dessa situação, tivemos aí toda uma reorganização de programas, vivenciamos o programa Pró-Escola com 10 projetos estratégicos, hoje vivenciamos uma agenda da aprendizagem, que é o nosso projeto 2020-2023, é o foco na aprendizagem realmente. Tivemos aí uma greve de 75 dias, dos quais 42 dias foram dias letivos. Esses dias letivos, né, eles interferem no processo pedagógico? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Para isso é que a gente faz então a reposição desses dias. A nossa reposição de aulas começou agora no dia 6 de janeiro, ela vai se estender até o dia 12 de fevereiro e tivemos aí 4 sábados letivos no ano de 2019. Dia 12 de fevereiro, finalizamos o ano letivo de 2019, recomeçamos ele para essa turma no dia 23 de março, visto que tem os 30 dias de férias dos professores, que a gente precisa cumprir a legislação. Então, de 12 de fevereiro a 13 de março são as férias. 13 de março eles retornam, temos aí 10 dias de atribuição, semana pedagógica e organização. 23 de março começa o ano letivo para 259 escolas. Porém, 478 escolas, elas já começam o dia letivo no dia 10 de fevereiro. Então, esse ano é um ano atípico para a SEDUC. Tivemos que fazer reorganizações de processos internos. São 2 calendários. Para readequar o calendário. Nós temos esse ano, então, 2 calendários. O primeiro começa dia 10 de fevereiro, tá? Onde das 768 escolas, 479 começa no dia 10 de fevereiro o ano letivo 2020. Tá, e aí esse impacto vai terminar, por exemplo, aí o ano letivo de 2020 termina quando? Continuaremos com 2 calendários, né? Teremos aí o calendário que termina no dia 18 de dezembro, que é o calendário de quem começa no dia 10 de fevereiro, e teremos um calendário que termina aí por volta de 21 de janeiro para quem começa em março. Então o impacto da greve vai Vai até estender 2021. até 2021. Uma história longa. E em relação à greve dos professores, é um assunto superado já? Diretamente assim a gente escuta falar em ameaça de greve, ainda na questão, tocando a questão do RGA,
daquele decreto de calamidade que o governador fez no início da gestão? Como que está o andamento e a negociação com os professores agora no início de 2020 para evitar que uma nova greve seja deflagrada? Bom, nós tivemos aí encontros com o Sintep até o mês de dezembro de 2019, certo? Esse é um período de férias, né, do próprio Sintep, de muitas pessoas que fazem parte da diretoria, até o final de 2019, cumprindo um calendário de discussões, certo? Temos ainda a mesma situação dentro do nosso governo, que é a questão do RGA e da Lei 510, que é a Lei da Dobra do Poder de Compra. Qual é a situação posta pelo governo e que a gente tem lutado muito para isso? É que precisamos primeiro chegar ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 49%, para aí começar a discussão da RGA e da Lei 510. Então, hoje, qual tem sido a tarefa de todo o Executivo a nível de governo? É reduzir os custos da máquina operacional, é tentar equilibrar as contas e organizar toda essa questão, principalmente com relação a despesas, né, na fonte de recursos da folha de pagamento, tentar conter ao máximo. Um exemplo disso é a grande reforma administrativa que foi feita na gestão, mas não só na gestão, como também na própria Secretaria Estadual de Educação. A SEDUC era uma secretaria que ela possuía no quadro de profissionais da sede e das descentralizadas 1.280 profissionais. Hoje nós trabalhamos com 600 profissionais. Então a redução foi de 680 profissionais, certo? Tudo isso para quê? Para buscar um reequilíbrio da folha de pagamento e para ter capacidade de gestão. Porque a realidade dentro da SEDUC era uma secretaria que 100% do orçamento, 96,4% era para folha de pagamento. Uhum. Então como que um gestor vai fazer gestão quando 96,4% sobra apenas 3,6% para ele investir nas despesas operacionais da pasta e no investimento da máquina pública, que seria então a melhoria da infraestrutura escolar, a manutenção das próprias unidades educacionais, né? E principalmente a questão do RGA e da 510. Então são processos que estão ainda, né, Rafael, em discussão, certo? Como falar em reforma, em ampliação de escolas e até construção com um orçamento menor, porque o orçamento da SEDUC nesse momento foi reduzido, voltou aos 25%, quando em anos anteriores se chegou a 35%, secretária. Qual é o impacto disso na educação para 2020? Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma correção, que o orçamento da SEDUC ele nunca teve pautado em 35%. Existe uma lei que diz o seguinte: o orçamento da SEDUC, a própria Constituição, ela fala em 25% para a educação, certo? E dentro da SEDUC, com a lei estadual do deputado Wilson Santos, né, acrescia 0,5% ao ano neste orçamento. O último orçamento de 2020 foi 27%, de 2019, 27%. Este ano deveria ser 27,5%. Seria o patamar de crescimento desse orçamento. Até chegar aos 35%, certo? Existem algumas questões que precisam ser colocadas. Primeiro, que todo esse diferencial de crescimento econômico, ele foi construído numa realidade diferenciada da que nós vivemos nos últimos anos. Naquele momento, nós acreditávamos no pré-sal, no CAQUI, custo aluno qualidade inicial, custo aluno qualidade, numa perspectiva de um grande boom, de um grande investimento nacional a nível de educação. Fato este que não vem acontecendo nos últimos anos na educação, né? A gente percebe, muito pelo contrário, um decréscimo de investimento federal. E eu posso dar um exemplo nisso aí no transporte escolar. O transporte escolar rural, que é o que é obrigatório para nós do Estado, nós temos aí uma despesa de 116 milhões de reais, do qual o governo federal transfere para o Estado 5 milhões e 300 mil hoje, porque era 4 milhões e meio até agosto do ano passado. Então, como fechar essa conta? A alimentação escolar, nossa despesa operacional com a alimentação escolar são 60 milhões. Hoje nós recebemos do governo federal 29 milhões e 800 e poucos mil. Então tem que ter o complemento do Estado. O que é importante dizer? Hoje na SEDUC nós temos uma gestão administrativa, financeira e contábil alinhada com o que nós temos de orçamento. Então a gente planeja nossas ações baseadas no orçamento. Nós acreditamos que
é uma decisão do governo que os 25% seja conforme o que prega e preceitua a Constituição. Porém, isso não inviabiliza o Estado de investir mais na educação. E esse tem sido o grande esforço que a gente tem feito. Levar os projetos para o governo, para que ele, analisando os projetos, verificando o impacto social para a educação e para a sociedade mato-grossense, ele possa ampliar esses horizontes de investimento. Mas, secretária, assim, tendo oficialmente essa permissão de redução do orçamento, a SEDUC vai ter que cortar gastos e de onde cortaria? Na realidade, nós não estamos numa perspectiva de corte de gastos. Nós estamos numa perspectiva de reorganização dos gastos. Que esse foi o questionamento, né, que foi enfrentado até na Assembleia também, né? Vou dar um exemplo para você agora, por exemplo. Nós tínhamos alguns projetos na SEDUC mesmo, eu cheguei na SEDUC em 2017 como secretária adjunta, e existiam alguns projetos que não eram prioridade da prioridade quando você pensa em educação. Então, talvez o melhor olhar de um planejamento, de uma organização interna, de um controle e de uma maior eficiência nos gastos públicos, possa nos auxiliar na reorganização dessa demanda. Por exemplo, eu tenho hoje 768 unidades educacionais. Sim. E temos um grande desafio a enfrentar. Por exemplo, eu tenho algumas unidades educacionais que estão com baixo número de alunos, mas baixos mesmos, né? Por exemplo, uma escola que tem capacidade para atender 1.800 alunos e hoje eu tenho uma matrícula de 130 alunos, menos de 10%. Então, como reorganizar essa rede? Como redefinir, como fazer gestão nessas unidades educacionais? É preciso, sim, ter uma clareza de que nem sempre, Márcia, fazer gestão é bem visto aos olhos da própria sociedade. Porque fazer gestão, muitas vezes, eu tenho que contestar a várias opiniões, a várias situações, a vários privilégios, a várias intervenções, até mesmo políticas, até mesmo sociais, e preciso colocar em loco, em xeque, né, e em execução, a melhor e correta aplicação dos recursos públicos. Né? O que é hoje, para mim, uma correta aplicação dos recursos públicos? Por exemplo, eu verificar, vou dar um exemplo bem simples, nós tínhamos um processo de licitação junto a algumas empresas em que nós pagávamos 11.800.000 num processo de internet, onde chegava a internet para mim na ponta, para minhas escolas, de 2 megas. Nós reorganizamos os princípios da gestão focados no quê? Focados no governo digital, focado na melhoria da tecnologia, no princípio da eficiência interna e principalmente na simplificação, na desburocratização dos processos. E hoje nós temos a mesma internet chegando com 100 mega na escola a um custo de R$4.300.000. Então foram quase 8 milhões de economia em uma das ações que nós fizemos na SEDUC. Né? Então eu acredito assim que a gente precisa buscar avançar nos princípios de gestão, na organização e no nosso planejamento. Essa escola que a senhora citou agora, com baixo nível de alunos pela capacidade que tem, é a Nilo Povos, porque a gente teve aí um enfrentamento grande com esse anúncio de fechamento da escola Nilo Povos agora, né? Importante você tocar nesse assunto. Não é só a Nilo Povos, nós temos outras unidades no estado com a mesma problemática. A Nilo Povos, por exemplo, para te dar um exemplo muito simples, em 2013 nós tínhamos 807 alunos. Hoje nós temos 129 alunos na Nilo Povos. Dos 129 alunos, nós temos aí 32 alunos que vão sair agora do 3º ano. E ficaremos então numa escola com 97 alunos. E o prédio da Nilo Povos, ele é um prédio bastante grande, que tem um custo operacional muito alto. Então é preciso saber e fazer gestão. Dentro desses princípios nós analisamos, inclusive no Nilo Povos, a situação e verificamos que esse número decrescente ele vem acontecendo porque na região do bairro Bandeirantes não existe jovens, crianças e adolescentes na faixa etária escolar. São mais pessoas de maior idade, idade mais avançada que moram naquela região. Então, e nós temos uma realidade muito simples. Ali na região nós temos a Escola Nilo Povos e temos a Escola Antônio Epaminondas. As duas escolas são escolas de tempo integral. Né? A Escola Antônio Epaminondas, ela possui 207 alunos e tem uma capacidade de atendimento de mais ou menos quase 400 alunos no regime integral. Né?
E qual foi a decisão de gestão? Não é a questão de fechar a escola. Os alunos continuarão tendo atendimento, os professores continuarão trabalhando com os mesmos alunos, conforme a contagem de ponto, o processo seletivo que tem, né? Os funcionários serão reaproveitados. Qual é a situação? Os alunos, a escola será desativada, onde esses alunos serão atendidos na escola Antônio Epaminondas, com atendimento com o mesmo projeto político-pedagógico, a mesma identidade de ensino médio e tempo integral, né? O mesmo protagonismo juvenil. Ali naquela escola, hoje nós temos 3 unidades sendo atendidas, que é a Escola Barão de Melgaço, é a Nova Chance e a Nilo Povas. Nesse momento nós estamos resolvendo a situação da Nilo Povas. O nome Nilo Povas e a SEDUC, ela foi muito criteriosa ao discutir essa ação. Nós estamos discutindo essa ação de reordenamento, que se chama reordenamento da rede, desde 2019, né? Desde o início de 2019. E foi feito todo um trabalho aí o ano passado inteiro, trabalho interno, de discussão interna. Não é fácil para uma secretaria chegar e falar, eu vou desativar uma escola. Mas a gente precisa de ter como gestora a coragem de fazer as intervenções necessárias para a melhoria de uma rede. Qual a perspectiva nossa hoje com relação a Nilo Povas, né? Os alunos serão, e são alunos que não são do bairro Bandeirantes, são alunos oriundos do Tijucal, do Osmar Cabral, do Pedra 90, da região do Cochipó, do CPA. Esses alunos, eles passarão a ser atendidos na Escola Antônio Epaminondas, que fica na mesma região do Nilo Povas. Qual a diferença? Eu desço ali na Avenida Coronel Escolástico, né? Para mim chegar a Nilo Povas, eu viro a minha esquerda e ando 3 quadras. Para mim chegar na Antônio Epaminondas, eu viro a direita e ando 3 quadras. E o prédio? O que vai ser feito do prédio? Isso, então o prédio. Nós estamos com uma proposta junto ao governo, finalizamos o projeto, vamos apresentar para ele amanhã, de tornar ali um centro de referência educacional professor Nilo Povas. Então, nós vamos respeitar todo o processo histórico do colégio, da escola Nilo Povas, que faz 50 anos. Isso seria um centro de capacitação? Não, isso seria um centro de referência para um atendimento de uma das demandas que a SEDUC ainda precisa avançar muito, e nós estamos trabalhando para isso, que é a demanda da educação inclusiva. Centro de referência de educação inclusiva, professor Nilo Povas. Esse é o nosso projeto para estabelecer esse ano, começar a organizar para que logo em breve entregamos à sociedade mato-grossense, onde nós estaremos atendendo ali uma escola de educação especial para pessoas deficientes no primeiro piso, mas teremos todo o suporte para a educação inclusiva do estado de Mato Grosso, principalmente para os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e toda a Baixada Cuiabana. Enquanto a gente tem alunos, escolas sem alunos aqui na capital, no interior a gente vê escolas de lata, secretária. Como que a secretaria tem lidado para resolver essa situação, já que aqui em Cuiabá está fechando escola, no interior não se tem escola? Rafael, esse é um dos objetivos. Quando a gente começa a olhar, fazer gestão, a gente começa a verificar onde realmente precisa escola, onde realmente a gente necessita que o governo se faça presente, ampliando o número de escolas. Nós acabamos agora de retomar 80 obras das 95 obras da SEDUC, né? E hoje o governo Mauro Mendes, ele tem como marca registrada, só se retoma uma obra quando tem dinheiro para começar e finalizar. Então a gente está lutando, já retomamos 80, com várias obras, construção de quadra, de escolas, um monte de convênios com os municípios, porque os municípios estão mais próximos até para ajudar nesse atendimento dessa demanda. Mas é importante salientar que as escolas de lata, como foi dito, né, na Rede Globo, elas não existem mais no estado de Mato Grosso. Eram 41 escolas, containers, 41 escolas, todas foram retiradas até o mês de março de 2019. Nós retiramos, inclusive a escola José Pedro, que é lá no município de Rosário, passou por uma manutenção da infraestrutura e superamos aquele processo. Não foi fácil passar por ele, foi uma opção em determinado momento da gestão pelos problemas que nós tínhamos na época, porque a primeira opção na época na gestão do ex-secretário não foi colocar uma escola container. Existia um contrato com uma empresa e a empresa praticamente no mês de janeiro, né, declarou que não teria capacidade técnica para fazer todas as obras que necessárias para entregar para a gente para o ano letivo de 2018, né? 17 e 18, porque o processo foi em 2017.
E aí, então, na época, o secretário ele tomou por decisão colocar essa situação de uma forma emergencial. Porém, o Estado começou a passar por uma situação muito difícil, que foi a situação financeira. Quando você não paga o fornecedor ele não vai te dar manutenção da sua casa, ele não vai dar manutenção na escola, e assim aconteceu. Quando deixamos de pagar aos fornecedores, os fornecedores não deram as manutenções devidas e tivemos todos aqueles problemas que toda a sociedade acompanhou. Entramos na SEDUC o ano passado, em 2019, com o grande desafio de retirar todas as escolas, as 41 escolas colocadas, e retiramos as 41 escolas containers do estado de Mato Grosso. Hoje temos algumas salas móveis que também já estamos num processo de retirada, que inclusive queremos encerrar esse processo das salas móveis, que não é a mesma coisa da sala container, tá? A sala móvel, ela é uma sala com telha termoacústica, ela é muito mais ampla, ela tem toda uma refrigeração. Nós temos em Cuiabá, quando eu estive como secretária adjunta do secretário Gilberto Figueiredo, a gente inclusive teve muitas salas móveis que até viraram um projeto de construção de escola, como é o caso, por exemplo, da creche São José Operário, da Escola Liberdade, na região do Osmar Cabral, né, que tem uma estrutura bacana, organizada. Então, depende do projeto dessa sala, né? Então, é importante dizer que não existe mais sala container. As salas móveis, as últimas, nós estamos retirando até o mês de março deste ano, e a nossa meta é dar melhor infraestrutura para as nossas crianças. Eu queria saber da senhora qual que é o panorama atual, porque no início dessa gestão agora do Mauro Mendes, a senhora colocou que tinha cerca de 400 escolas que necessitavam de reforma. Tem uma comissão de deputados na Assembleia Legislativa que diz que 50% das escolas do Estado necessitam de reforma. Qual que é o panorama atual? Panorama atual. Bom, em 2019 nós temos temos ainda algumas grandes demandas com relação à reforma. Nós tínhamos quase 400 escolas, passamos por algumas intervenções, já tivemos aí a entrega da Escola Emanuel Pinheiro. Estamos em reforma, como eu disse, com 80 escolas passando pelo processo de reforma hoje, né? O que reduz aí mais ou menos quase uma média de 85 escolas finalizadas até o final deste ano, se Deus quiser. Mas, além disso, existe aí uma perspectiva de 200 escolas serem atendidas com manutenção dos principais problemas de infraestrutura que elas encontram. Então, nós fizemos hoje um projeto, né, dentro da SEDUC, que é a manutenção das unidades educacionais. Hoje nós teríamos aí uma média de 350 escolas ainda precisando. Certo. E como é que vai conseguir fazer reforma dessas escolas se teve uma redução no orçamento? Então, olha bem, existem alguns desafios. Um deles é a captação de recursos, sem sombra de dúvidas. Vou dar um exemplo simples de uma escola, a primeira escola cívico-militar do estado de Mato Grosso, que será a escola Salim Felício, na região do Parque Cuiabá, e que, por coincidência, o prédio está ruim. Então, nós acabamos de conseguir uma emenda do Senado Federal de 3,5 milhões para fazer toda a reforma da escola. Então, nós estamos captando recursos junto à bancada federal, estamos captando recursos também junto aos nossos deputados estaduais, que no ano de 2019 tiveram uma grande contribuição para com a SEDUC. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer, onde eles destinaram 33 milhões do orçamento da Assembleia para ajudar nas obras da SEDUC. E isso tudo fez com que a gente retomasse essas 80 obras que estão em andamento, juntamente com mais um orçamento da SEDUC que tinha disponível para isso. E o grande desafio agora, e é isso que eu disse para vocês, a meta do governo é melhorar a infraestrutura escolar. Então, o próprio governador, em uma de nossas reuniões, ele deixou claro, os 25% é a meta da educação, mas isso não significa que o governo vai investir apenas 25%. Se existe uma necessidade, então vamos ver qual é essa necessidade, qual é o projeto, o que demanda e qual é o recurso necessário. Aí nós vamos capitalizar recursos para essas ações. Então, um deputado aqui de Mato Grosso, Romualdo Júnior, que apresentou um projeto para regulamentar aí a educação domiciliar. A senhora vê a educação domiciliar como uma saída, por exemplo, nessas questões de infraestrutura de escola? Como a senhora avalia? Não necessariamente. Por quê? Quem é e quem são os nossos alunos? Os nossos alunos, eles são frutos de família que precisam estar o dia inteiro fora de casa, no trabalho, na luta pela sobrevivência. A nossa clientela é a clientela da classe economicamente menos favorecida. E diante dessa realidade,
como que o pai vai ter um tempo disponível e as condições de dar um atendimento domiciliar, uma educação domiciliar para seu filho? Então, nessa perspectiva, eu continuo acreditando como pedagoga há 34 anos, como professora do chão da escola, do bolsão das pobrezas, como se falava em Cuiabá, né? Que a realidade educacional ela é dentro da escola. A educação ela precisa estar presente dentro das escolas. Essa situação de infraestrutura, por mais que ela assole, ela não é condição sine qua non para a efetivação de uma aprendizagem. Muito pelo contrário. Eu já alfabetizei muitos alunos embaixo das mangueiras da escola em que eu dava aula. Não quero dizer que não precisamos de um espaço adequado, mas quando a gente quer fazer um trabalho, a gente faz, né? Agora, a nossa luta como secretária de educação, dentro da pasta da educação, é fazer o maior número de reformas possível. Né? Diante do quê? Diante das necessidades de dar melhor atendimento às nossas crianças. Vou dar um exemplo simples para você. Eu estive agora no mês de dezembro do ano passado, entregando a escola estadual Emanuel Pinheiro no município de Rondonópolis. Quando eu fui a primeira vez na escola, antes de fazer a entrega, eu estava conversando com a diretora e com a equipe da escola e eu disse para eles, olha, o que vai vir para vocês dentro do nosso planejamento da SEDUC atual é isso, isso e isso. Eles arregalaram o olho para mim e falaram, não, mas não é possível, nós nunca tivemos isso, como que nós vamos ter agora? E eles não acreditaram. E eu tenho comigo 3 palavrinhas que são mágicas. Fé, 4 na realidade. Fé, força, coragem e trabalho. Então, quando nós inauguramos a escola e que ficou muito mais do que eles esperavam, o olhar daquelas crianças, eles dão para você uma motivação, uma vontade de fazer a diferença, de construir uma educação melhor, muito grande. E eu levei na inauguração os profissionais da SEDUC, muitos deles das áreas que trabalham exatamente com reformas, com mobiliário, com atendimento às demandas das escolas, para perceberem como é uma escola bem estruturada. Como as crianças ficaram quando receberam um parquinho, quando elas nunca tiveram um parquinho. Né? Como elas ficaram quando elas viram a escola com armários novos nas salas de aula, mesa nova, sofá na sala de professores que nunca se teve, os computadores, uma biblioteca organizada, toda montada, né? Um laboratório de aprendizagem com material pedagógico, com um mobiliário novo. Então, são ações dessa forma que a gente precisa fazer. E eu tenho dito para a minha equipe que ainda não chegou no padrão Mauro Mendes e no padrão MK, Marionete Climachés, que está muito longe. Nós temos que lutar muito para ter o que a gente pensa que tem que ser uma escola para nossas crianças. Certo. Secretária, falando aí sobre esse nível de aprendizagem, a gente estava vendo que o IDEB de 2017 mostrou que Mato Grosso estava aí entre os últimos colocados do país em questão de ensino médio, né? Ainda não saiu a pesquisa de 2019, acredito, né? Que são a cada 2 anos, né? Não. E quais a senhora considera, assim, avalia que quais foram as falhas que geraram esse resultado? E outra pergunta importante, na sua avaliação, já melhorou? Esses números já melhoraram? Bom, é importante colocar 3 questões básicas. Primeiro, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Educação, ele vem numa perspectiva de trabalhar com 3 situações. Primeiro deles, a questão do índice das taxas de reprovação. Segundo, as taxas de evasão escolar. E terceiro, a proficiência dos nossos alunos. O Estado de Mato Grosso, ele atende 3 níveis. Ele atende o ensino fundamental 1, que é o Fundi 1, onde nós temos o 5º ano fazendo a prova do IDEB. Então, nós temos várias escolas no estado hoje que atendem o 5º ano, e no 5º ano nós somos o 6º lugar. A nossa nota é 5,8. No 9º ano, nós somos o 8º lugar. A nossa nota do IDEB é 4,6. No 5º ano, nós batemos a meta que estava estipulada pelo MEC para o estado de Mato Grosso para 2021. No 9º ano, nós batemos a meta estipulada para 2017. Não, 2019. Tá? 19. No 3º ano do ensino médio, e aí existe uma situação, porque quem é responsável pelo ensino médio é só o Estado. Mas o Estado também tem construção de todas essas outras etapas. E quando o aluno chega no ensino médio com um resultado negativo, como era o ensino médio de Mato Grosso,
Esse resultado ele não foi construído apenas no ensino médio. Ele é construído desde o processo de alfabetização dessa criança. Por isso que hoje nós estamos focados dentro da SEDUC com um planejamento estratégico baseado na agenda da aprendizagem. Nós estamos indo para dentro das escolas com o projeto SEDUC Vai à Escola, monitorando a aprendizagem dos nossos alunos e fazendo a intervenção pedagógica em tempo real. O que significa a intervenção pedagógica em tempo real? Se meu aluno está no 6º ano e ele não sabe ler e escrever, ele não sabe fazer as operações matemáticas, estabelecer um raciocínio lógico na situação dos problemas, não adianta eu trabalhar o conteúdo do 6º ano com ele. Eu preciso oferecer para ele a oportunidade de construir essas habilidades e competências que ele ainda não tem. Então, neste momento, o professor, o assessor pedagógico e a própria SEDUC estão dentro das escolas fazendo essa construção e através de oficinas pedagógicas com os alunos, oficinas pedagógicas com os professores e mais ainda focado no resultado da proficiência, porque o que mostra, o que diagnostica a real aprendizagem do aluno é a proficiência em língua portuguesa e matemática. Sim. Hoje, no terceiro ano do ensino médio, nossa meta era 3,6 e nós tiramos 3,3. Nós somos o 21º lugar do IDEB. Já fomos o 26º. Em 2015 éramos o 26º. Passamos 5 lugares até 2017 e eu espero e temos feito muitos esforços para que possamos melhorar. Nós temos uma grande meta. Eu tenho tentado estimular os professores, os assessores, os diretores de escola, porque precisa realmente haver um grande movimento na educação para a melhoria da proficiência. E a gente tem até tido como uma das metas o top 10 do IDEB do estado de Mato Grosso, no ensino médio. Ou seja, nós vamos correr muito, trabalhar muito, diuturnamente, para que nós possamos estar aí pelo menos entre os 10 primeiros lugares no próximo índice, que será em 2021. Não especificamente esse de 2019, porque a avaliação foi feita no ano de uma série de problemas. O ano passado, o ano de greve, avaliação de IDEB, então, e o primeiro ano de gestão do governo Mauro Mendes, o primeiro ano em que a gente realmente conseguiu fazer um projeto focado na agenda da aprendizagem. Secretária, pela fala da senhora em relação ao governo anterior e à gestão Mauro Mendes, a gente vê que fica assim, parece que o Mauro foi uma luz no fim do túnel. A senhora entrou na secretaria em 2017, não foi isso? Sim. Então, na gestão do ex-governador Pedro Táxi. A senhora está me dizendo que na época do Pedro Táxi, a situação era muito complicada por falta de gestão do próprio governo? Não, Rafael, eu posso dizer para você o seguinte, a gente vem construindo todo esse processo, porque a educação não é do dia para a noite. A gente vem construindo esse processo desde o ano de 2017, quando eu cheguei da SEDUC. Na realidade, o ex-secretário Marcos Marrafon, ele começou essa construção em 2016. Só que em 2016 não conseguiu avançar muito, exatamente porque foi o momento da rêmora. Tinha vontade, mas não tinha dinheiro. Aquele momento difícil, de toda uma falta de credibilidade na SEDUC, todos eram colocados sob suspeita, um momento extremamente delicado, não só para a área administrativa, mas também para a área pedagógica. Porque não se constrói educação, não se constrói aprendizado num ambiente desfavorável para isso. Né? Quando em 2017 eu fui para a SEDUC, convidada pelo ex-secretário Marcos Marrafon, para fazer exatamente uma colaboração na gestão, que eu fui secretária adjunta de gestão, e também fui uma das auxiliares no programa Pro Escola, que ajudou a desenvolver, a escrever, a organizar e a divulgar e a fazer a formação nos 141 municípios do estado, porque nós percorremos os 141 municípios com formação na área de gestão e na área pedagógica, né? Então, ao fazer esse movimento, a gente já começa a construir uma nova perspectiva de aprendizado e pedagógico na SEDUC, certo? E eu tenho dito por onde eu passo. Vou dar um exemplo simples. A SEDUC, quando eu assumi em abril de 2018 como secretária de Educação, nós conseguimos fazer uma análise, uma auditoria financeira e chegamos a um número de quase 754.883.000 reais de dívidas que vinham sendo restos a pagar desde 2013, de 2013 a 2017. Então, isso não é característico do governo Pedro Táxi, é de vários governos. E uma das coisas que eu me orgulho sempre é de ter participado do governo Pedro Táxi e de estar hoje no governo Mauro Mendes. Porque
Hoje, as pessoas que convivem comigo, muitas, e aquelas que me vêm, falam, puxa, você deve ter alguma coisa aí, né? Porque como é que você era de um governo e você continuou no outro, né? Então, existe uma coisa que é muito séria, que é um trabalho técnico bem desenvolvido, que o ex-secretário Marrafon esteve à frente da pasta tentando desenvolver e conseguiram avançar muito, e que eu estou dando continuidade a algumas ações e mudando outras. Por quê? Porque o olhar de uma secretaria, ele precisa estar no chão da escola. É no chão da escola que a educação acontece. Então eu preciso ter uma SEDUC acompanhando e monitorando a aprendizagem do meu aluno, acompanhando e monitorando gestão, encaminhando os recursos em tempo hábil para a escola, né? É uma das coisas que as escolas esse ano agradeceram muito. O PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, é um recurso que é pago em 4 parcelas para a escola. Em 2019, nós adiantamos várias parcelas. A parcela que era para eles receberem em julho, eles receberam em junho. A que era para receber em setembro, eles receberam em agosto. Então, a gente antecipou o máximo para que a escola pudesse ter capacidade financeira de gerir e de fazer a gestão administrativa focada no pedagógico. Então, o que eu posso dizer para você? Em nenhum momento, eu uso sempre um termo, eu não guspo no prato que eu como. Eu fiz parte do governo Pedro Taques com muito prazer e muita honra. Fizemos gestão, sim, trabalhamos muito na SEDUC, fizemos inúmeros avanços e estamos hoje no governo Mauro Mendes. Se eu falar para você qual a diferença disso tudo, é que hoje a gente tem assim, um olhar de fazer um planejamento muito mais focado numa agenda de aprendizagem, no pedagógico, na sala de aula, e com um planejamento muito mais real, no sentido da relação orçamentária, financeira e pedagógica, fazendo essa articulação para as coisas acontecerem de fato, conforme as nossas condições e buscando sempre melhorar. Secretário, a senhora falou aí da Rêmora. A SEDUC implantou aí algumas medidas para evitar novos problemas com relação a fraudes, a corrupção. Uma delas seria a questão de estar filmando as reuniões entre os servidores e empresários. O que está sendo feito para monitorar, para evitar? Bom, a SEDUC hoje, primeiro, ela tem uma sala de atendimento, né? Onde os fornecedores são atendidos nessa sala, com as reuniões todas gravadas, monitoramento e acompanhamento 24 horas nas reuniões. A gente tem todo um sistema de compliance, temos uma PGE ativa dentro da SEDUC, exatamente para acompanhar e para dar segurança jurídica ao gestor da pasta em todos os contratos. Temos uma equipe monitorada que faz toda a questão da conferência, da validação de tudo, as questões das aquisições. Nós acompanhamos os fiscais de contratos, tanto na parte do recebimento, o secretário executivo faz esse trabalho, e na parte de entrega do que vai ser entregue também a gente senta, discute muito coletivamente. Temos hoje uma comissão interna na SEDUC, que eu chamo de comitê econômico, que trabalha exatamente toda a análise do que vai ser pago, quanto vai ser pago, como vai ser pago, o que nós vamos adquirir, o que nós não vamos, de acordo com as nossas metas do planejamento estratégico. Que a gente viu agora também uma notícia aí essa semana, né, que saiu no Diário Oficial, a questão da contratação de uma dessas empresas investigadas aí na Rêmora, né, que agora novamente contratada para a reforma de uma escola, né? Entre essas medidas aí, também não poderia estar não contratar empresas envolvidas nesses escândalos de corrupção? Como uma forma de punição, inclusive, né? Olha só, primeiro, juridicamente, eu não tenho nada hoje que me proíba de contratar a empresa. Por quê? Porque ela não tem, dentro do sistema de licitação, dentro do próprio sistema de aquisição, né, no judiciário, não tenho nada que a impeça de participar dos processos licitatórios, né? Se eu falasse assim, olha, a SEDUC não vai ter uma empresa participando, derrubaria uma empresa que participou da Rêmora participando, como uma opção da SEDUC, uma instrução normativa ou uma regra geral dentro da SEDUC. Seria derrubado juridicamente rapidinho. Por quê? Porque não existe nenhum processo impeditivo dela participar. Porque até o presente momento ainda não existe isso legalmente. Na hora que estiver isso, sem sombra de dúvidas, que não irão participar. Não é ilegal, né? Mas não seria, digamos, imoral, não pega mal, secretário?
Eu posso dizer para você que o que eu tenho feito, eu tenho analisado, inclusive, tudo que, de uma certa forma, pode atacar a idoneidade da SEDUC, a gente tem tentado barrar. Agora, existem aspectos, como é este que saiu publicado essa semana num dos sites aqui de Mato Grosso, que foge à intervenção do próprio secretário da pasta. Porque se eu proíbo a empresa de participar, ou se eu não assino o contrato, judicialmente ela consegue. Por quê? Porque ela está legalmente amparada para participar de qualquer processo licitatório do Estado de Mato Grosso. Exatamente, então ela não tem nenhuma jurisprudência que a proíba de participar hoje. É importante salientar que o que a gente faz hoje é uma gestão de controle, de eficiência. E mais ainda, eu tenho dito, e as pessoas muito que me conhecem, que trabalharam comigo tanto nas escolas como na Secretaria Municipal de Educação, onde eu fui diretora-geral, depois adjunta, e depois fiquei também como secretária do município de Cuiabá, é que a gente quer entrar e sair pela porta da frente. Cabeça erguida, fé na vida e sem nenhuma terrinha na mão, a não ser a sujeira do nosso trabalho. Então isso eu acho muito importante. Secretária, queria finalizar aqui questionando um dado alarmante que a gente viu aqui com relação aos servidores da educação, né? Que tem uma pesquisa que mostra que cerca de 30% dos servidores da educação que se afastam do serviço seria por depressão, né? A senhora que tem aí uma vida dedicada à educação, na sua avaliação, por que esse esgotamento emocional tem sido tão grande e o que a SEDUC projeta alguma coisa para trabalhar essa situação, porque gera risco até de casos de suicídio, né? Márcia, esse é o grande mal do século XXI, né? Eu me lembro que na década de 80, mais ou menos, a gente estava fazendo universidade, o pessoal falava lá atrás, olha, o grande mal do século XXI vai ser a depressão, as doenças psicológicas, né? E a gente acabou chegando no século XXI com tudo isso. É um problema que assola toda a sociedade, o jovem, às vezes a criança, né? O próprio professor, ele também está ali assolado. Existem inúmeras situações. Dentro do quadro profissional do magistério, eu tenho as minhas percepções, né? Enquanto professora, das quais eu fiquei 25 anos, 6 meses e 14 dias em escola, na sala de aula, acompanhando, na periferia de Cuiabá, vivendo todas as mazelas que você pode imaginar, tráfico de drogas, combatendo para não chegar na escola. Justamente essa convivência é bem pesada para o professor. Ela é uma convivência muito pesada. Por isso que é muito importante para o profissional da educação algumas questões, como as férias, os 15 dias de recesso, como a licença prêmio a cada 5 anos, os 3 meses para você oxigenar, né, respirar e voltar com mais força. Mas isso assola a várias profissões, né? Especificamente, hoje, a SEDUC, ela tem um quadro alarmante, que é esse quadro aí de quase 30% de profissionais que acabam tendo problema com depressão e acabam tendo licença, mas também tem algumas ações que a gente tem feito para isso. Nós temos ressignificado o papel da nossa gestão de recursos humanos. Hoje nós temos o programa Qualidade de Vida, em que ele faz atendimento nas escolas, buscando trabalhar não só com profissionais multifuncionais, né? Mas também buscando trabalhar a questão da postura, a questão da depressão, a questão da sensibilização das pessoas para um olhar, para uma busca incessante da saúde emocional, do equilíbrio, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para o professor, porque o professor, ele está ali na escola. A escola, ela é um reflexo de toda a sociedade. Tudo que acontece vem para dentro da escola. Muitas vezes, a criança está com um problema lá na casa, lá fora, e chega dentro da escola, e aí tem uma questão que é muito séria. O professor, às vezes, tenta conversar, tenta dialogar, não consegue sucesso. E quando acontece alguma coisa, sempre o que vai para a mídia é aluno da escola tal. Mas ele é mais do que um aluno da escola. Ele é um cidadão, que ele tem uma família, que ele tem um problema aqui, tem um problema lá, um problema lá. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer? A escola absorve todos os problemas sociais. A escola, ela já teve um papel, ela tem uma grande função social, sem sombra de dúvidas, mas ela já teve um momento dela ter que resolver o problema da falta de alimentação, e aí tem que investir mais em alimentação escolar, que é um problema social.
de atendimento, olha bem, de atendimento médico, e aí vai saúde do escolar, onde a escola tem que fazer agenda no médico, levar as crianças no dentista, levar a criança na fila do oftalmológico. Então a escola extrapola a função dela. Ela está fazendo papel de família já. Exatamente, então a gente precisa repensar isso. Eu tenho dito por onde eu passo que a escola precisa ter a autoridade dela. O professor precisa entender e ter autoridade dentro da sala de aula. Autoridade não significa autoritarismo. Dentro da sala de aula eu tenho que desenvolver o quê? A aprendizagem dos meus alunos. Esse é o meu objeto de trabalho. Assim como é do engenheiro construir casas. Então cada um tem seu objeto de trabalho. E a escola, além de tudo isso, ela ainda tem que resolver o conflito interpessoal com a família, que é a sala lá dentro, o conflito do aluno com os pais. Então não tem inteligência emocional que dê conta de tudo isso, né? Então a gente precisa realmente, a gente tem trabalhado muito isso. Uma das nossas bandeiras para este ano vai ser a questão da inteligência emocional com os nossos professores. Estamos aí com alguns projetos como qualidade de vida, mediação de conflitos e escola gestora de paz. Vamos lançar agora na Semana Pedagógica, Escola Gestora de Paz, e exatamente esse espaço lá da Escola Liceu, da Escola Nilo Povas, é um espaço que vai conviver com toda essa inclusão, não apenas com os alunos PCDs, mas com a inclusão daqueles alunos que estão passando por situações de violência na escola e que precisam ter um espaço, eles precisam ter um momento para serem ouvidos, eles precisam ter uma roda de conversa, eles precisam ter alguém para dar um amparo. Então a gente está pensando realmente num projeto muito que vai fazer a diferença na educação do Estado de Mato Grosso. Satisfeito, Rafael? Satisfeito. Secretária, obrigada. Espero que a gente tenha abordado aí os temas mais importantes. Eu quero deixar um presente do Conexão Poder para a senhora, que é a nossa caneca, está aí o nosso símbolo da sua participação aqui no programa. A gente pede que a senhora coloque lá no seu gabinete. Vou colocar. A gente vai lá visitar a senhora. Isso. Pode abrir para mostrar. Vamos fazer uma foto da secretária. Vou colocar no gabinete, Márcia, e vou tomar muita água para manter também o equilíbrio. Um chá de e o camomila chazinho de indicado nesse momento. E uma secretária para manter o equilíbrio e com certeza a saúde emocional que o secretário de Estado de Educação precisa ter. Eu desejo para a senhora aí nesse 2020 bastante força, coragem e fé, que a senhora falou, né? Eu agradeço. E trabalho, né? E trabalho. E trabalho também. Eu agradeço a oportunidade, Rafael e Márcia, de estar aqui com vocês no Conexão Poder, para passar um pouco de como nós estamos trabalhando na Secretaria de Educação. Existem muitos desafios na educação, ela não é a nível apenas de Mato Grosso, a nível de Brasil. Hoje, como vice-presidente do CONSED, eu faço parte dos grandes desafios nacionais, faço parte de um grupo seleto que está aí escrevendo fizemos agora, entregamos para o MEC todo um programa de formação de gestores a nível de Brasil, para os gestores dos 27 estados, dos 5 mil e poucos municípios, em parceria com o CONSED e o Undime. Então, assim, a luta de um educador, de um professor, de um secretário de educação, ele precisa ter um foco muito grande, que é a melhoria dos nossos processos educacionais, da aprendizagem dos nossos alunos, e eu acredito que é possível fazer a diferença com muito pouco. Porque a pedagogia, ela precisa ser uma pedagogia do amor. Tá certo. Obrigada, secretária. E a gente fica por aqui até o próximo Conexão. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E